Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo do momento que você, minha amiga, meu amigo, nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Estamos aqui para trazer para vocês o último golaço de Flávio Dino. Nós sabemos que ele está de passagem como senador, agora, nos próximos dias, tomará posse como ministro do STF. Ontem, em uma sessão no Senado, ele apresentou o seu novo golaço. Uma PEC que faz justiça a todo brasileiro, tirando do Poder Judiciário, tirando dos militares regalias inacreditáveis. Vamos fazer o seguinte, antes de irmos diretamente a esse golaço de Flávio Dino, eu gostaria de pedir a você, meta o dedo no like, assista a esse vídeo, comente no final e passe bastante adiante. Vamos a esse novo golaço do nosso gigante Flávio Dino. Continuando a lista dos oradores inscritos, eu convido o senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, para ocupar a tribuna. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, colegas que aqui se encontram nesse plenário, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, venho aqui hoje, sobretudo, para consignar, para registrar uma proposta de emenda à Constituição, cuja coleta de assinaturas comecei hoje. E quero, desde logo, agradecer a Vossa Excelência e ao senador Paim, que já subscreveram a nossa proposta, visando a que nós possamos corrigir uma quebra de isonomia injustificável no que se refere ao serviço público brasileiro. Semana passada eu estive aqui, senhor presidente, fazendo uma defesa institucional do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. E acentuei ser imprescindível que todos nós cumpramos o princípio da harmonia entre os poderes. Ora, isso não significa dizer que os poderes não tenham, cada um ao seu tempo, de proceder às devidas correções naquilo que está errado. Nós precisamos entender que as ingerências recíprocas entre os poderes, ou seja, o princípio dos freios e contrapesos, é inerente à lógica constitucional que nós elegemos desde o alvorecer da República. Ora, assim sendo, nós temos que ser os primeiros a reconhecer que, não obstante sejam injustas as críticas que de um modo generalista ou genérico se dirigem ao Poder Judiciário, quando há erros, eles devem ser prontamente apontados e buscarmos juntos as saídas adequadas. Ora, o que se passa há muito tempo? Por uma decisão do Congresso Nacional. Se um servidor público civil, imaginemos, senador Paim, um delegado da Polícia Federal, pratica um ato de corrupção, ele é processado administrativamente e é demitido, perde o cargo. Assim também em relação a um servidor deste Senado da República. E praticamente 99% dos servidores públicos são submetidos a esta lógica. Se você cumpre os seus deveres, você tem os seus direitos. Se você pratica uma falta leve, você tem uma punição proporcional. Mas se você pratica um delito grave, que configure, inclusive, eventualmente até um crime, é claro que você tem que receber uma sanção simétrica. No caso, a perda do cargo. Tal não ocorre, contudo, em relação a 3 categorias do serviço público brasileiro. A primeira, a categoria a qual eu tenho a honra de ser vinculado há 30 anos, de um modo ou de outro, a magistratura. A segunda, o Ministério Público. E a terceira, os militares. Em relação a essas 3 categorias, o que ocorre, senador Isalci, cuja assinatura desde logo demando? Já assinei, só para informar Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. O que se passa, senador Isalci? Se um juiz pratica um ato de corrupção ou mata uma pessoa, ele é processado administrativamente e a sanção máxima, hoje,
é a aposentadoria compulsória. O mesmo se dá em relação ao Ministério Público. E em relação aos militares, ocorre a aplicação indevida de um instituto chamado pensão por morte ficta, ou pensão por morte presumida. Senhor presidente, é a famosa viúva de marido vivo. Se cria a seguinte circunstância: se o militar pratica um ato ilícito e ele é excluído dos quadros da instituição militar, se presume que ele tenha morrido e a sua pensionista passa a receber a pensão como se viúva fosse, mas o marido está vivo. Acaba sendo, em termos práticos, um resultado equivalente ao que se passaria em relação aos juízes e aos promotores. Há vários argumentos para sustentar este erro. Um deles é o chamado princípio da vitaliciedade, que é correto, adotado da imensa maioria dos países do mundo. Ocorre que o princípio da vitaliciedade, ele não é absoluto. Ele é submetido ao cotejo, à vista de outros princípios de idêntica estatura, de idêntica dignidade. Por exemplo, o princípio da moralidade. A vitaliciedade cede espaço, deve ceder terreno, quando há perpetração de uma ilicitude. E por isso, nessa proposta, consigno claramente que, de um lado, é proibida a sanção de aposentadoria compulsória, e de outro, que no caso de falta grave, a sanção aplicável deve ser a demissão ou a perda do cargo, o nome que queiram dar, à luz da lei de regência do respectivo regime jurídico. Chama a atenção, senhor presidente, que este parlamento brasileiro, muito recentemente, desejou acabar com a aposentadoria compulsória dos juízes e dos promotores, no âmbito da chamada reforma da Previdência. Ocorre que a técnica legislativa não foi a melhor, e isso ensejou que houvesse a seguinte circunstância. O que aconteceu no âmbito da reforma da Previdência? Quando, da análise do artigo 93 da Constituição, assim como do artigo 103b da Constituição, havia um rol de sanções: remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória, tanto no 93 quanto no 103b. O que fez o Constituinte derivado, ou seja, o Senado e a Câmara? Retirou desse rol a aposentadoria compulsória e ficou apenas como sanção declarada expressamente no texto constitucional a remoção compulsória e a disponibilidade. Ora, apreciando um caso concreto, meses depois, o Conselho Nacional de Justiça se viu diante da seguinte situação: era uma falta grave e não havia sanção prevista no texto constitucional, porque se retirou a aposentadoria compulsória e não se colocou nada expressamente no lugar. E o que fez o Conselho Nacional de Justiça? Acertadamente, o Conselho Nacional de Justiça aplicou a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a velha LOMAN, de muitas décadas, e aplicou, e seguiu aplicando, a aposentadoria compulsória, aquela que o Senado e a Câmara desejaram acabar. Portanto, nós estamos buscando corrigir essa lacuna. Como? Deixando claro no texto constitucional que não apenas não há previsão de aposentadoria compulsória como sanção, passará a constar expressamente a proibição de aplicação de aposentadoria compulsória como sanção, porque é uma incompatibilidade semântica, ontológica, conceitual. A aposentadoria é um direito. Aqui um dos grandes lutadores da Previdência brasileira, o senador Paim. A aposentadoria é um direito sagrado de todos. Como é que a aposentadoria, que é um direito que visa assegurar a dignidade, é uma punição? Acaba sendo um prêmio. Infelizmente, há pessoas destituídas de senso ético que não se constrangem
de serem, entre aspas, punidas e passam a vida a receber uma aposentadoria porque foram punidos. O mesmo se dá em relação ao Ministério Público e o mesmo se dá em relação aos militares, mediante a aplicação daquele instituto exótico da pensão por morte ficta. Corrijamos isto no texto constitucional e ergue-se finalmente o último óbice. Se diz assim: mas as contribuições. Ora, este óbice só é erguido em relação a essas três categorias, porque todos os demais que sofrem a sanção de demissão contribuíram também. O servidor do Senado contribui, o servidor da Polícia Federal contribui. E este tempo não vai ser anulado. Este tempo contributivo o servidor manterá. Ele apenas, por ter praticado uma falta grave, por ter sido desligado do serviço público, e Vossa Excelência é contador, sabe que ele vai pegar a certidão de tempo de serviço e vai averbar em um novo vínculo que ele tenha. Nada impede. Portanto, não há a anulação das contribuições feitas. Há apenas o reconhecimento de que aquela pessoa rompeu o liame de confiança que o vinculava ao cargo público e, por isso mesmo, tem que ser efetivamente punido. Eu tenho certeza que a imensa maioria dos juízes, promotores e militares haverão de concordar com essa proposta. Porque a imensa maioria dessas categorias profissionais é composta por pessoas sérias, que não temem, obviamente, amanhã responderem a um processo. Espero, portanto, que não haja uma incidência indevida de alguma visão corporativista que procure fazer com que a imensa maioria dos bons sejam indevidamente capturados por um discurso para considerar que essa proposição seria uma violação ao Estatuto Constitucional da independência da magistratura ou mesmo a imprescindível dignidade das classes ou das corporações militares. Não, não é nada disso. É uma medida de valorização funcional. E, ao mesmo tempo, é uma medida que se coaduna com o princípio da isonomia. É evidente que o princípio da isonomia não significa igualdade absoluta. Há situações em que a desigualação se justifica. Nós todos sabemos disso. Ocorre que essa desigualação, para se justificar, deve ser compatível com a lógica constitucional, com o princípio da proporcionalidade, com um certo coeficiente de justiça socialmente e normativamente consagrado. Alguém tem coragem de encontrar o fator objetivo que leva a que um juiz que pratica homicídio é punido com aposentadoria compulsória e qualquer servidor público que pratica um homicídio na repartição é demitido? Qual a razão dessa desigualação? Nenhuma. E por isso eu quero, senhor presidente, finalizar esta parte desse breve pronunciamento pedindo o apoiamento dos parlamentares que não estão aqui, mas estão nos seus gabinetes, via internet, via TV Senado, porque eu estou numa espécie de contagem regressiva. Para a proposta efetivamente tramitar, eu tenho que ter os apoiamentos equivalentes a 1/3 da casa até quarta-feira, porque amanhã faço o meu último discurso nessa tribuna e na quarta renuncio ao mandato. E acho que neste momento, nessa quadra histórica, é importante que nós possamos discutir propostas boas, positivas, sérias, para unir o país tanto quanto possível e, ao mesmo tempo, retirar da agenda propostas que não são as mais adequadas. Continuando a lista dos oradores. Bem, meus amigos, vamos lá. Nosso gigante Flávio Dino, deixa eu trazer uma informação. Olha, quem assistiu até aqui vai ter duas informações importantes. A primeira é que o Flávio Dino já conseguiu 27 assinaturas para que essa PEC possa tramitar
no Senado. Então ele já conseguiu. A outra é que hoje, às 16 horas, o Flávio Dino faz a sua última fala no Senado. E nós vamos estar trazendo e mostrando para vocês, tá certo? Eu acho que vale muito a pena, ele está convidando a todos a assistir e evidentemente que a gente não vai ficar fora. Tá bom, minha gente? Eu quero agradecer a todos vocês. Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like, comenta, deixa seu recado. Eu pessoalmente sempre tive esse desejo da gente não ter classes diferenciadas entre os brasileiros. Essa PEC do Flávio Dino é mega importante para que a gente evite isso. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live diária. Não esqueça não, hoje às 16 horas a gente mostra ao vivo a fala do Dino, a última fala do Dino como senador, porque ele vai agora assumir a cadeira de ministro do STF. Muito obrigado a todos vocês e até mais. Valeu, gente!